Então, queremos dar a todos uma boa noite, que o Espírito Santo possa ser o nosso condutor, possa ser o condutor do nosso pastorão, e já estou aqui já apresentando ele, né, para todos vocês, né, que Deus seja louvado pela sua vida, pastor Arão, eu já estou apresentando ele. E eu dou a palavra agora, nesse momento, para o pastor. Muito bem, vamos iniciar fazendo uma oração? Feche os seus olhos, Sim. vamos orar. Deus, nós te louvamos, porque agora paramos com tudo para ouvirmos a tua voz, as tuas orientações. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a praticar os seus ensinos e que realmente possamos nos preparar para a vida eterna. Também lembrando que nós devemos transmitir essa mensagem a outras pessoas também. Fale conosco, conduza-nos nesses momentos, que o teu Espírito realmente nos faça viver a tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero começar convidando você para juntos nós meditarmos num assunto muito importante que temos nesta noite, no capítulo 8 do livro Fundamentos para o Lar Cristão, casamentos apressados prematuros. Eu vou aqui tentar conduzir você a refletir nesse assunto tão importante. E você que está aí conosco, está nos acompanhando aí, deve ter o material. E esse capítulo 8 eu achei ele muito, mas muito interessante. Ele faz a gente refletir, não é? Casamentos apressados prematuros. Nós vivemos num tempo onde a gente vive essa experiência de acompanhar muitas situações onde a gente vê realmente essa situação. Então, começa aqui o assunto assim, nos fazendo refletir, né, o perigo das afeições imaturas, né? Que os casamentos precoces, eles não convêm. E por que não convém? Porque a gente sabe que vamos ter dificuldades. E essa é uma mensagem assim muito especial, porque nós vamos perceber quanta dificuldade nós temos, mesmo em se falando de igreja, da nossa família, que essas relações apressadas e imaturas, onde só o sentimento domina, é que prevalece. E essa relação do casamento, ela é tão importante que não deve ser assumida assim de uma maneira precipitada. Ah, porque eu quero, você é bonito, você é rico, ou você é especial, eu tive um sonho com você, sabe? Deixa eu contar aqui uma pequena experiência. Bom, eu estou aqui fazendo de um jeito em que você, né, talvez não se canse. Eu queria também aqui acrescentar algumas experiências, pelo menos uma ou outra. Há uns anos atrás, a minha filha, eu tenho 4 filhos, duas pequenas, um já de 30 anos e uma de 28. Uma filha minha, inclusive tem o nome de Laís. E tem a Laís Porto aqui, né? A minha Laís é outra Laís. Mas ela falou assim, olha, chegou em casa toda empolgada, assim, olha, nossa, ela é adventista, ela é estudando num colégio adventista, na faculdade, né? No NASP, né? Fazendo psicologia, olha só, tudo, né? Para você ter uma ideia. E aí ela estava lá estudando, e aí ela vem com, olha, eu encontrei um rapaz, nossa, porque é Deus que me revelou, porque é Deus que me mostrou essa pessoa. Veja, ela, juntamente com esse rapaz e um outro, foram fazer uma surpresa para uma moça. Então foram dois rapazes, a minha filha, e foram fazer uma surpresa para um outro rapaz. E de que esse rapaz iria entrar na sala de aula
para poder fazer ali um pedido de, sabe, esses pedidos de casamento, de namoro, aquela coisa toda, sabe? Onde as pessoas ficam emocionadas, muitos choram, né? E nisso ela começou a namorar com esse rapaz e falou que, olha, achei um rapaz, foi Deus que me revelou. Bom, a gente aqui, tudo bem, né? Vamos conhecer o rapaz. Sabe, eu percebi, e aqui quando a gente parte na primeira parte aqui do nosso estudo, que foi uma coisa meio precipitada. Depois tiveram lutas, desafios, né? Por quê? Porque, na verdade, quando se assume o casamento, é preciso ter, aqui eu achei muito interessante isso, ter as faculdades mentais e físicas desenvolvidas para saber, né, que esse relacionamento é por toda a vida. Então, veja, rapazes e moças se casam sem ter desenvolvido o amor ponderado, né, amadurecido, não é? Parece que os sentimentos eles tomam conta, né, e assumem o lugar do compromisso mesmo, né, da maturidade, que muitas vezes é guiado pelas paixões que nós tínhamos, né, quando juvenis, quando mais novos, né? Então, é um alerta para a gente que os compromissos que são assumidos por pessoas muito novas, frequentemente, têm resultados em uniões infelizes ou vão trazer vergonha, né, através das separações. E eu quero dizer para você que eu tenho acompanhado aqui no distrito, mesmo em nossas igrejas, muitos que assumem assim desta maneira e se separam. Não está sendo diferente as separações entre o mundo e a igreja. Lógico que a igreja, né? Não, a igreja, porque a igreja nós somos cristãos, tal, mas nós somos seres humanos, não é? E nós temos Deus, e Deus pode nos alertar, mas aqui há um alerta para a gente. As uniões precoces, e principalmente quando há aquela situação onde a pessoa quer fazer a sua vontade, e eu achei muito interessante, até grifei aqui, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. Olha que coisa! Raramente são felizes. Não, eu quero. Sabe, hoje está tudo assim. Eu vi, gostei, trouxe e vou me casar. Não é? Então, não é assim. Eu sei que pode ser esse um conselho muito antigo, antiquado, tudo bem, mas vamos falar. Mas tem que ser assim, porque nós estamos vendo assim muitos problemas, não é, ao nosso redor. Então, veja, existe um outro conselho assim. Não é fácil fazer isso, mas as afeições juvenis devem ser refreadas. E é difícil refrear isso aí, né? Refreadas, né? Colocar um freio nisso, não é? Até que se chegue a uma idade onde que tenha experiência, maturidade suficientes para que essa seja uma decisão tomada com segurança e de uma maneira correta. Agora, vou repetir uma coisa que nós aqui já vimos. Qualquer que seja a decisão que tomamos nesse aspecto do casamento, que não se controle as emoções, nós estaremos. Olha o que diz aqui, ó. Estaremos em perigo de passar uma existência infeliz. É sempre com confusão, é sempre com briga, é sempre com desentendimento, vai se aguentando, aguentando. Alguns não aguentam muito tempo e se separam. Outros ficam se tolerando, né? Se tolerando. Então, um jovem, né, na adolescência, ele é incapaz de julgar se uma pessoa tão jovem quanto ele, veja, um rapaz, né, na adolescência, acha que já é maduro. Veja, tem gente com 30, 40, 50 anos não é maduro ainda, né? Conhece alguém assim? Tem gente assim. Agora, imagine um adolescente. Então, ele é incapaz de julgar se a outra pessoa
vai ser um companheiro, uma companheira por toda a vida. Veja, casamento é para toda a vida. Isso só desapareceu na cabeça de pessoas que são mundanas. Na cabeça dos cristãos, a coisa é por toda a vida. E se é um casamento apressado, prematuro ou com pessoas que não têm essa maturidade, nós vamos ter dificuldades. Então é preciso esse tempo de maturidade, é preciso que, ao invés de ficar tão preocupado com estar juntos, estar ali querendo mais as carícias, não é? Perceber que estão despreparados e não vão fazer o outro feliz. Possa ser que exista até uma situação de alguns momentos de alegria. Então, nós precisamos ver que é uma situação crítica e veja que abre-se uma brecha para que o inimigo trabalhe. Quando estudava esse assunto aqui, eu fiquei pensando como que às vezes as pessoas permitem o inimigo trabalhar, né? E essas pessoas que entraram nesse relacionamento, que são imaturos, eles não entendem a profundidade da palavra que fala assim, a sagrada palavra lar. Eu me uno a uma pessoa para ter um lar. E isso é um lar que vai glorificar o nome de Deus, não é? Então, não tendo essa maturidade, até se unem, mas a própria atmosfera olha a expressão aqui, é envenenada por palavras rudes e amargas censuras, não é? Então, sabe, hoje, quando eu pensei em vir para cá, para a gente aqui meditar um pouco, eu pensei como a gente precisa orar, pedindo a Deus que dê maturidade para as pessoas. Se tiver que esperar mais, espere. Depois que a gente entra, aí é uma dificuldade muito grande. Veja, os casamentos precoces, veja, produzem grande parte dos males que predominam hoje. O casamento que ocorre muito cedo não promove nem saúde física, veja, e nem vigor, saúde mental, emocional, não é? Então, a razão é bem pouco exercida nesse assunto. Não tem razão, só tem sentimentalismo, só tem carícias, só tem desejo físico. Isso que domina. Não tem essa maturidade, né? A razão dominando. Veja, muitos jovens agem, aqui diz, segundo o impulso. E o impulso não é algo seguro. O sentimentalismo, não é? Esse passo que os afeta seriamente para o bem ou para o mal, veja, e que será uma bênção ou maldição por toda a vida. Veja, é muitas vezes dado precipitadamente, movido pelo impulso de sentimentos. É só aquele sentimento e uma hora esse sentimento acaba. E muitos não darão ouvido à razão ou orientação de um ponto de vista cristão. Então, como a gente precisa realmente refletir sobre isso? E eu li aqui algumas vezes que, infelizmente, eu não queria ler essa palavra, mas Satanás está constantemente ocupado em levar os jovens inexperientes à união matrimonial. Então, se ele leva, ganhou mais um. Por quê? Porque sabe que eles estão fazendo algo só pelo impulso do sentimento. Mas quanto menos nos orgulharmos dos casamentos que se estão realizando, tanto melhor aqui. Olha, é interessante, né? Porque, em consequência de casamentos apressados, veja, mesmo entre nós, o povo de Deus, veja, há separações, divórcios e grande confusão na igreja.
Pense, irmão. Eu não quero aqui expor ninguém, nem conheço vocês direito, né? Sim, a gente conversa com um com o outro, mas eu fui pastor de uma igreja, não vou citar onde, não foi aí, não foi aqui e tal, né? Como eu fui aqui muito do litoral, mas aí eu fui pastor, mas era Rádio Clube, né? Agora é Vila São Jorge e muita gente nova, né? Mas eu fui de um outro lugar, veja, o marido separou da mulher e ambos frequentavam a igreja, ele arrumou uma outra e todo mundo frequentava a igreja. Então isso é normal. Claro, eu estou aqui citando rapidamente, assim, não estou condenando a situação, mas logo que ele terminou, já arrumou uma outra pessoa, estava todo mundo ali, ele teve filho com a outra. Foi uma coisa assim tão rápida, né? Então, a igreja é afetada por isso. Eu achei interessante aqui que cita o exemplo de Isaac. Lembra quando Abraão quis que Isaac tivesse uma esposa? Vocês conhecem a história? Eu até abri a minha Bíblia aqui, em Gênesis, no capítulo 24. 24, praticamente o 24, vai falar, né? Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac, né? O casamento de Isaac e Rebeca, né? Toda a situação que houve, o preparo, oração, né? Eu me lembrei de uma moça que ficou 15 anos namorando. Aí você vai dizer, pastor, o que é isso? Que negócio, você já deve ter feito coisa errada. E eu acompanhei essa situação. Quando a moça falou assim que demorou 15 anos, eu falei, vixe, será que não aconteceu alguma coisa não, né? 15 anos? Falou, não, pastor, pode ficar despreocupado. O meu casamento foi como o de Isaac. Nós primeiro acertamos tudo, nós fizemos a faculdade, nós compramos apartamento, nós pagamos todas as dívidas, nós temos o nosso serviço, ele fez a pós-graduação dele, tudo. Ou seja, não foi nada precipitado. Assim foi o casamento de Isaac. E aqui faz uma comparação, que contraste, né? Entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos, inclusive muitos cristãos. Então, os jovens frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual né, o eu apenas deve ser consultado. Eu já fiz, eu orei, eu, não é? E ninguém pode falar nada, hein? Se falar, tem confusão. A minha filha, quando veio, eu contei a história da minha filha, né? Quando eu fui falar comigo, mas minha filha, né? Pai, não pedi opinião. Ok, beleza. Então, depois a gente vê as consequências, né? Vai naquela empolgação, vai vendo aquela coisa, o rapaz é legal, né? A moça também é muito gente boa, mas depois, né? Precipitado. Então, os jovens, eles acham que o eu que deve ser consultado. E muitos, antes de atingirem a idade de homens e mulheres adultos, julgam-se competentes para fazer a sua escolha sem o auxílio dos pais. Veja, já é pela segunda vez. Consulte os seus pais. Ah, pastor, mas o meu pai não é cristão. Consulte, ele tem uma experiência. Deus colocou nossos pais para nos orientarem. Eles lutam tanto pela gente, né? Gastam tanto com a gente. Por mais que eles sejam fora dos caminhos de Deus, mas eles estão ali. Pai, o que o senhor acha? É tão bom isso aí, pai. Qual conselho o senhor daria? Não é? Esses dias atrás eu fiz um casamento na igreja de vocês, né? Eu achei tão interessante, né? A Duda, né? Foi a Duda, né? Interessante, eles ali tudo se respeitando, né? Preparando, fui na casa deles lá conversar, vi os pais do noivo, né? E aí tudo direitinho. É isso que Deus espera. Não é porque nós estamos lendo aqui ou estudando um assunto que é meio problemático, então tá tudo largado mesmo. Não, não, não. Veja, realmente nós precisamos buscar o auxílio de Deus, né? E também o auxílio dos pais. Veja, uns poucos anos de vida conjugal são, em geral, suficientes para evidenciar
o erro, né, de quem fez uma escolha assim rápida, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir os resultados indesejados. Quer dizer, então eu acho que é do meu jeito e a gente não consegue ver muitas vezes o erro porque a gente fica empolgado, né? E depois é tarde para ver os resultados. E aí muitos acham, não. Ó, olha a frase que eu sempre ouço. É, pastor, mas Deus não quer que a gente viva infeliz com ninguém, não é verdade? E quer que eu diga que é verdade? Não, não digo que é verdade, não. Se a gente casou, né, agora tem que ir até o final, não é? Irmãos, aqui não é fanatismo, aqui não vim para ser com um chicote em cima de ninguém, mas a verdade é que a gente precisa viver aquilo que Deus está dizendo. Ou a gente segue o que Ele pede para a gente, ou a gente vai sofrer as consequências, né? Então veja, falta a prudência, falta o domínio próprio para escolher, porque muitas vezes é uma escolha precipitada e faz o mal se agravar, até que a relação matrimonial se torna um jugo mortal. Eu acompanho, irmãos, diversos casais que são assim. E hoje eu estou vendo, é por quê? Porque tomaram uma decisão precipitada e agora é um fardo, irmãos. Uma atitude terrível. Então, e muitos assim fizeram naufragar a sua felicidade nesta vida e sua esperança de salvação. Veja que interessante. Essa precipitação, essa imaturidade, esse fogo que tem, uma hora apaga e prejudica até a salvação, né? A gente precisa refletir nisso. A gente não gosta, né? A gente gosta, verdade, o amor, tal. É, o amor. Mas agora que está uma realidade. Não é? Jovens existem que receberam a verdade e correram bem por algum tempo. Olha lá. Mas Satanás os tem enredado em suas malhas mediante uniões insensatas, casamentos desaconselháveis. Mas, pastor, eles dizem assim, é melhor que um da igreja, pastor. É tão bom, não briga com ninguém, não fofoca de ninguém, não guarda o sábado, eu sei, pastor. Não fuma, não bebe, é melhor que da igreja. Pois é, mas é jogo desigual. E a gente entra e depois tem dificuldade, não é? E veja, quando assim acontece, aqui diz que nós somos desviados dos caminhos da santidade. Acredita? Eu sempre ouvi falar, né, nos cursos que eu fiz, mesmo de solteiro, de noivado, os 3 Cs. C de, eu vou falar assim, né, na ordem, o C de Cristo, o C de carreira, né? Vai casar? Então você precisa de Cristo, o C da carreira, né, trabalho, carreira, e o C, né, de compromisso de casamento, né? Então, veja, é preciso que Deus nos ajude. E Ellen White, ela teve uma, né, vou dizer assim, uma visão, Deus revelou para ela, que foi mostrado que a juventude de hoje não tem verdadeira noção do seu grande perigo. Eles entram assim de cabeça, né? Parece uns boi, né? Tudo maluco assim, parece aqueles bêbados, né? Entra com tudo assim e não vê o perigo. Há entre os jovens muitos que Deus aceitaria como obreiro deles. Eles poderiam estar ali sendo usados por Deus em qualquer parte da obra de Deus, mas os quais Satanás barra os seus passos e assim os acompanha em suas teias, de maneira que se tornam arredios em relação a Deus e incapazes para a sua obra. Porque o inimigo fez com que as pessoas se desviassem, né? Satanás, ele é um trabalhador perspicaz e perseverante. Ele sabe precisamente como enlaçar o incauto. E esse aspecto do casamento precipitado, ele trabalha muito bem nisso aí. E é alarmante que poucos consigam escapar de suas armadilhas. Eles não veem o perigo e não se protegem contra os seus enganos. E Satanás os anima a se a afeiçoarem
pressa um ao outro, sem buscar a sabedoria de Deus ou daqueles, né, que Deus enviou para os advertir, reprovar e aconselhar. Então, eles se consideram assim, autossuficientes e não desejam ser contidos. Ó, não se meta comigo, não se envolva aqui, eu sei que estou fazendo, e não sabe, irmão, e não sabe. A vida da gente é assim, mesmo a gente já, né, com idade aqui, maduro, de vez em sempre, né, damos umas escorregadas aí, né, fazemos do nosso jeito, e aí, né, nós temos, assim, dificuldades. Deus tem misericórdia de nós, mas, por favor, esse assunto de hoje é para a gente orar e tomar uma posição de mudar. Não sei se o assunto está sendo direto para alguém aqui, se você está envolvido nesse tema, mas veja, ou você conhece alguém, deixe Deus te usar para aconselhar essas pessoas, para que tenham uma mudança. Veja, aqui tá, há um conselho aqui, na parte aqui, mais ou menos, parte final aqui, um conselho a um adolescente. Suas ideias imaturas, olha lá, a respeito do amor. Veja, eu amo você. Eu vejo essas menininhas, né? Doce, eu te amo. Não, nem sabe o que tá falando. Nem sabe o que tá falando, né? Não tem nem juízo. Eu te amo, você é minha vida, e coloca lá no Instagram, né, no Facebook. É pura emoção e inspirada, desculpa, pelo inimigo. Veja, as suas ideias imaturas a respeito do amor em relação às meninas, veja, com um rapaz, não passo uma boa imagem de você. Eu te amo aqui, eu amo aqui, né? Fica ali, né? Desculpa a expressão, pega uma aqui, pega outra ali, né? Que eles usam essa linguagem. Se continuar nessa direção, veja, seus estudos certamente serão prejudicados. Você será levado a formar associações impuras. Irmão, geralmente essas pessoas que fazem isso, elas estão se envolvendo sexualmente. Dificilmente. E eu tenho uma teoria que é teoria, viu, irmãos? Que quando se separam, ou porque brigam demais, ou porque já fizeram e depois, sabe o que é, né? E isso em todos os lugares, viu, irmão? Tanto fora da igreja como dentro da igreja. É uma teoria, então vocês pensam aí, né? Fica ali, aquele fogo todo, daqui a pouco o fogo apaga, porque brigava demais, né? Não foram maturos, tiveram sexo, aí experimentou lá, né? Não, 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 tá errado. Ó, juízo, minha gente, juízo aí, ó. Vamos fazer a vontade de Deus. Você será levado a formar associações impuras, corrompidos serão os seus caminhos e o de outros, veja. É interessante, irmãos. Eu tenho feito muitos casamentos, depois a pessoa, pastor, mas ele pode casar? Porque a gente já sabe que ele teve, né? Ele teve situação assim, já tiveram intimidade, aí vem, pastor, mas Deus não vai, né? Bênçãos, ó, bom, não, em nome de Jesus, a gente já tem muita confusão, os pastores, você vai dar um jeito, de outro jeito aí, tá bom? Então, veja, é assim que o seu caso me foi apresentado. E enquanto persistir em seguir seu próprio caminho, qualquer pessoa que desejar ajudá-lo, influenciar ou conter, sabe o que vai acontecer? Vai encontrar resistência. Por quê? Seu coração não está em harmonia com a verdade e a justiça, né? Tudo porque quis fazer do seu jeito. O jeito de fazer, irmão, é seguir a orientação de Deus. Aqui para nós, nesse estudo, deixou o exemplo. Isaac fez tudo direitinho, orou, esperou, não adiantou, né? Não ficou precipitado. Calma, espere, irmão. Um dos frutos do Espírito é a paciência. Busque a Deus, né? E o tema aqui, irmãos, o tema termina dizendo das diferenças de idade. Quem pretende se casar pode não possuir riquezas, mas deve ter a bênção maior da saúde. Vocês entenderam isso? Então, deve ter a bênção maior que a saúde. Agora veja, e na maioria dos casos, não deve haver diferença muito grande de idade. Já pensou? Irmão,
Eu fui juiz de casamento no cartório de Cubatão. Deixa eu colocar aqui isso para você. E aí eu vi um velhinho de uns 70, 80 anos. Eu fui fazer o casamento, né? Porque eu pegava lá, né, fazer os casamentos, e uma moça de 18 anos. Irmão, ó, eu olhei assim e falei assim, isso é golpe. Isso é golpe, irmão. Não é possível, irmão. Que isso é amor, uma moça de 18 anos ali e tal. E eu pensei assim, tá querendo matar o velho, né? Pra ficar com a grana do velho. Mas como eu era juiz, eu não posso brincar, assim, ficar, né? Falar, mas irmão, não tem condições, irmão. Eu sou de uma família, veja, meu pai morreu com 110 anos. Meu pai tinha acho que 75 anos e a minha mãe tinha acho que 18, 19 anos, não sei. Ela era muito bonita e ele era um homem assim que tinha muitos recursos, né? Imagina, irmão, você acha? Depois que eu cresci, minha mãe falando, porque eu amo esse velho, falava o nome, ela chamava ele de cabritinho. Veja, ela tinha, pensa, ele tinha uns 80 anos, era 18, irmão. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não, não tô aqui com loucura na cabeça, não, irmão. Mas não, é julgo desigual, irmão. Então, veja, se a gente não levar a sério isso, é uma grande diferença de idade. A negligência desta regra, isso aqui é uma regra de Deus, irmão, pode resultar em sério dano para a saúde dos mais. Já pensou, irmão? O meu pai ficou doente, contando a história do meu pai, e aí ele foi no médico, né? A minha mãe levou ele no médico, até porque, né? Sabe o que o médico falou para ela? Falou assim: olha, se a senhora não tomar cuidado, a senhora vai morrer mais cedo que o velho. Por quê? Ele com 80 anos, ela com 20 anos, irmão. Não é possível, irmão. A idade tem essa importância, a saúde do mais jovem. E veja, e não raro sucede ser os filhos lesados em força física e mental. Não, mas não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não podem receber de um pai idoso. Veja, agora os filhos nascem, né? Não, nós nascemos lá, eu tenho 3 irmãos, eu mais 2. Todos os moleques assim da rua, sabe? Assim, pensa. Um pai velho que ele tinha outra mulher, irmão, ia para casa da outra mulher, ia com a minha mãe. Não, olha, não é possível. Veja, aqui fala assim, né? Olha o conselho, irmão, irmão, se conselho é bom, vamos viver, irmãos. Olha aí, não pode receber de um pai idoso o cuidado e companheirismo que os mais jovens exigem, não é? Quer ter a companhia, quer conversar, e o velho tá lá e não quer saber disso. E estão sujeitos a ficar privados do pai ou da mãe pela morte. Já pensou, mano? Meu pai morre faz uns anos, já morreu. Eu lá não tenho pai. Claro que minha mãe ficava com um velho, né? Aí, não estou aqui desprezando, né? Mas pensa, essa questão da idade é muito importante. E, na verdade, né, os filhos, quando precisam dos pais, justamente quando eles precisam do amor e a orientação que seriam necessários, não tem mais o pai ou a mãe. Queridos, são conselhos de Deus para nós. Talvez você diga assim, pastor, mas isso aqui não é para mim. Eu já estou com a minha vida acertada, eu não estou vendo todo mundo aqui, né? Talvez não seja essa a sua situação, mas Deus, Ele falou conosco nesta noite. E eu quero pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos, assim, orientar os jovens. Eles têm sido muito precipitados, eles têm sido dominados pelos seus sentimentos. Quem deve dominar é a palavra de Deus, as suas orientações. E nós precisamos viver com assim diz o Senhor. Já basta de vivermos tão errado, né, irmão? O mundo está com tantas coisas terríveis. Não vamos aumentar o sofrimento, né? Se você não é casado, né? Como eu disse, não estou vendo todo mundo, mas você não é casado, espera um pouquinho, né? Fique tranquilo, peça sabedoria para Deus, tenha no momento certo, né? Veja, a gente não tem segurança de nada hoje. A gente casa, vem, né, as dívidas,
vem, os problemas, vem a questão da saúde, as doenças, e nós precisamos fazer a vontade. Já fazendo a vontade de Deus já é difícil, irmãos. Imagine não fazendo, né? Que o Senhor nos ajude, nos dê força para entendermos, né, como é importante a gente seguir as suas orientações. E nós que temos os filhos mais novos, vamos tentar, irmão. Nem sempre é fácil. A gente fala, esses moleques são cabeça dura. Irmão, tem hora que eu fico assim pensando, tem hora que eu fico assim pensando, cada dia que passa, olha, isso não é de Deus não, viu, irmão, que eu vou falar. É um pensamento meu. Depois eu busco a Deus falando, Senhor, que besteira que eu falei, né? Senhor, me perdoa. Mas parece que cada dia eles pioram. Sabe, não sei se você pensa assim, não sei se eu tô ficando velho, eu tô com 56 anos, eu não acho velho, eu acho novo, né? Mas, assim, sabe, eu acho que é tanta coisa errada. Ou eu tenho um outro filho aqui que falou que ia casar, né? E aquela coisa toda que ia casar, tal. Aí me pediu ajudar, aí disse que foram ver lá no local que ia pagar pra, né? Aí, mas o cara nem trabalhava, meu, não é possível. Como é que pode querer pagar um negócio? Não é precipitado isso, irmão? Quer pagar vamos fazer uma festa para a família. Aí eu falei assim, quanto vai custar? Ah, era acho que 13, 15 mil reais. Mas rapaz, tu não tem nem onde ficar em pé, não tem nem trabalho. Não, porque os pais pagam. Eu? Nem a pau, Juvenal. Vou pagar nada. Vou pagar nem um tostão. Ué, o cara quer até fazer. Que é pobre, irmão. A gente é pobre, não tem como fazer festa. Eu fiz vários casamentos. Eu me lembro de um casamento que a moça pegou e deu a lembrancinha lá dentro da igreja. Acabou, deu um bombonzinho lá e vai com Deus, né? Então, irmãos, é preciso seguir as orientações de Deus, né? Que Deus nos ajude, que a gente possa, assim, viver a sua vontade e possamos, assim, entender que vale a pena fazer a vontade. A vontade de Deus, irmão, às vezes dói, que ela pega na nosso coração e nos transforma, né? Mas sabe, irmãos, é preciso a gente saber que é o melhor para a gente. É o melhor. Deus tem tantos conselhos neste livro, na Bíblia, né? Tantos conselhos. E nós precisamos levar a nossa família para o céu, né? Eu estou aqui há 33 anos casado. É difícil, é uma luta. Minha esposa é enfermeira, eu sou pastor, tem as meninas pequenas. Alguém falou assim outro dia, também vou ter filha pequena depois de velho, né? Não, agora já teve, né, mano? Não pode, né? Mas, sabe, é uma alegria, a gente fica aqui, né? Essas meninas, eu abraço as menininhas. Pô, pense, irmão, eu tô ficando careca. Dá trabalho, ó, dá trabalho. Tem hora que dá vontade de pegar assim no pescoço, né? E falar, Jesus te ama! Jesus te ama! Mas não, né? Sabe, irmão, é uma luta. Mas a gente tem que continuar firme, né? Fazer, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Dá-me conhecimento. Senhor, ajuda a gente. E que nós possamos, né? Falar para as pessoas como é importante fazer a vontade do Senhor, principalmente para os jovens. Alguns não vão ouvir, né? Mas que Deus nos ajude. Até a Érica aqui, ó, dando risada aqui, ó. Mas, queridos, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que possamos cada vez mais seguir a orientação de Deus. Bom, gente, é a primeira vez, né? Eu não sei o que faz agora, se se dirige aí, eu sei o que faz agora. Deus abençoe a todos. É oração? É oração, né? Tá bom, vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude. Senhor, um assunto tão importante. Talvez alguns de nós pensamos assim, meu filho tinha que estar aqui para ouvir. Aquele jovem lá da igreja, aquele danado que está dando trabalho para a mãe ali, né? Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvirmos as tuas orientações. O homem fala, a gente comenta, mas foram tuas orientações. Acreditamos que este livro são orientações do Senhor para nós, para vivermos melhor, para não seguirmos nossos sentimentos, para entender que mesmo o Senhor falando para nós de coisas negativas que muitas vezes estão em nossa vida, na vida dos membros da igreja, o Senhor está nos alertando. Nós temos filhos pequenos, nós temos uma geração que está avançando. Deus, que eles possam entender se vão ter um relacionamento conjugal com alguém que seja por toda a vida.
seguindo as tuas orientações, que possam entender que não tem que ter sexo antes do casamento, Senhor. Que agora os ouvidos de muitos abram agora para ouvir isso. Sexo é para casamento. Não é para antes, para dar problema, depois não pode casar na igreja. Deus, por favor, ajude esses jovens para que possam se apegar a Ti, a Tua palavra, o Espírito de profecia, para que possam viver conforme a Tua vontade. Que entreguem os sentimentos ao Senhor e que possam fazer a Tua vontade. E mesmo no mundo onde os casamentos estão se desfazendo, onde muitos têm dado mau testemunho, que possamos, como Isaac, né, seguir as suas orientações, orar, procurar a pessoa certa, com tempo e de acordo com a tua maturidade, a maturidade que o Senhor vai nos dar, colocar em nós possamos tomar as melhores decisões. A nós que somos pais, que os filhos já aprontaram ou estão aí dando trabalho, dá-nos sabedoria, Senhor, para não ficar criticando, falando que é do inimigo, que possamos entender a tua vontade também, que possamos ser uma luz, uma bênção na vida desses. Acusador é Satanás. Nós devemos ajudar. Os bombardeios são grandes, mas maior é o teu poder para nos dar a vitória. Ajude-nos todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.